Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho na sua casa. Hoje vamos falar da parábola das 10 virgens, uma parábola que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, do versículo do 1 ao 13. Então vamos ver o que essa parábola dita por Jesus, o que ela nos ensina, a verdade que Jesus quer nos ensinar, amém? Vai ser muito bom para a nossa meditação, amém? Amém. Mateus 25, do 1 ao 13. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegaram o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então, pessoal, Jesus ensinava por parábolas, né? A parábola é uma história, ela pode ser real ou não, isso não importa. O importante é que ela é uma forma didática de Jesus ensinar verdades espirituais. Através da história, nós podemos ter uma noção do que seria difícil entender sem que se usasse esse método de ensino. E Jesus é mestre, então ele usa métodos de ensino para facilitar a nossa compreensão, apesar de que as coisas de Deus se entendem também por quando Deus tem uma comunhão conosco e nos ilumina o entendimento, e muitas coisas nos são reveladas conforme a nossa maturidade cristã, não é? Mas é muito importante que a gente conheça essa parábola de Jesus, que é uma parábola até um pouco difícil entendimento. Nós vamos tentar meditar sobre ela e tirar algumas lições dela, não é? A parábola de Jesus começa assim, então ele começa assim: e o reino de Deus será semelhante a... Então o reino de Deus será semelhante a... É muito importante que Jesus está se referindo ao reino de Deus, não é? A parábola se refere ao reino de Deus, não é? E o duro é que muitas pessoas entrarão e outras não entrarão. E isso que é difícil. E no fim da parábola, o noivo vai dizer: não vos conheço. Então vamos tentar entender essa parábola, que nos parece uma revelação importantíssima da parte de Jesus. Por que é importantíssima, gente? Porque uma vez que eu aceitei Jesus como Salvador, que eu amo a Jesus, amo a Deus, é muito importante eu entender como está a minha comunhão com Jesus, como está a minha vida, o meu dia a dia com Jesus. Se eu converso com Ele, se eu confio nele, se eu entendo as obras dele na minha vida, se eu entendo quando eu estou longe da vontade dele. Tudo isso é um relacionamento que eu tenho com Deus, um relacionamento que eu tenho com Jesus. E é muito importante eu entender que Deus quer ter um relacionamento conosco. Deus quer ser um Pai presente em nossas vidas. Deus quer que nós conheçamos os evangelhos. Deus quer que nós vivamos uma vida cristã de alegria, de paz, de felicidade e de realizações, porque Deus quer nos ensinar através do trabalho e não através do sofrimento. Mas vindo o pecado, vindo o nosso afastamento de Deus, aí vem o sofrimento. Então, é muito importante nós sabermos o seguinte:
Essa parábola diz do nosso relacionamento com Deus. Mas aí, então a parábola diz assim, que existia um noivo e 10 noivas que o esperavam. É uma cultura diferente da nossa, não é? Que existe um noivo e uma noiva. Não, nessa parábola, nessa época, no Oriente, não é? Existiam 10 noivas para o noivo. Isso é indiferente para nós, né? O importante é entender. E 5 dessas noivas eram insensatas, não tinham sensatez, não tinham juízo, não é? E 5 eram prudentes, elas eram pessoas prudentes, que previam, que não queriam ser pegas de surpresa por nada. 5 eram prudentes, 5 não tinham sensatez, eram insensatas. Bem, aconteceu delas se prepararem para receber o noivo. Reparem que todas se preparam, e como era noite, elas precisavam de uma lâmpada, né? Então elas pegam as suas candeias, as suas lâmpadas. No nosso caso, seriam lamparinas, não é? Para que nós entendêssemos assim, que é uma luz feita com chamas, né? Com óleo, com pavio, não é? Mas que ilumina, né? À noite. Bem, e todas elas levaram as lamparinas, não é? Mas as insensatas levaram as lamparinas sem óleo. Não iam poder acender as lamparinas. As lamparinas tornaram-se inúteis. E as prudentes levaram o óleo. Quando o noivo demorou, todas dormiram, não é? Todas estavam cansadas e dormiram. Bem, aí o noivo se aproxima, está chegando, e alguém avisa, o noivo está chegando, e todas acordam. E as insensatas percebem que não tem como acender a sua lamparina, elas não têm óleo. E elas pedem àquelas que eram prudentes um pouco de óleo. E as prudentes dizem, não, se nós dermos a vocês, vamos ficar sem também, não é? Então, vocês precisam ir comprar o óleo. E elas foram comprar. Esperaram o noivo estar muito próximo e foram correndo comprar. Nisso, o noivo passou e levou as 5 noivas prudentes que tinham levado o óleo. As outras, quando chegaram, a porta do lugar onde elas estavam já estava fechada. Elas bateram na porta e o noivo diz assim, na verdade, não vos conheço. Não vos conheço, porque ele havia passado e elas não estavam. Elas foram imprudentes. Elas tinham a lamparina, esperavam o noivo, mas foram imprudentes, não é? E não entraram nas bodas com o noivo. As bodas com o noivo, na verdade, refere-se às bodas, o casamento da igreja com o Senhor Jesus, que é uma figura sagrada. Quer dizer que a igreja é como uma noiva para o Senhor Jesus, uma noiva que deve ser pura, imaculada, cheia de amor e de alegria, não é? Esse é um símbolo sagrado do casamento, em que ele resume o que é a comunhão da igreja, que são as pessoas que amam Jesus em todos os tempos, de todos os tempos, com o Senhor Jesus. Uma comunhão incrível, uma comunhão linda, não é? É a noiva, não é? Quando o Senhor Jesus estará em comunhão perfeita com a sua igreja. E a sua igreja estará no descanso com o Senhor, né? Na alegria, na felicidade, na saúde, que é o que Deus quer para todos nós. Mas vocês percebem que não entra todas as noivas. As que não eram prudentes, as insensatas, as noivas insensatas, não entram. Então, é muito importante nós entendermos o seguinte: o que isso nos demonstra para a nossa vida cristã. É muito importante que nós examinemos como anda o nosso relacionamento com Jesus. É muito importante que nós entendamos que é essencial que tenhamos uma comunhão com os evangelhos, que tenhamos uma hora de oração, que tenhamos uma confiança total em Deus e não nos deixemos enganar
pelos acontecimentos do dia a dia. Por quê? Os acontecimentos do dia a dia, eles podem nos levar a uma conclusão errada, que Deus não está conosco. Se Deus estivesse comigo, não acontecia isso. Se Deus estivesse comigo, eu não tinha essa dificuldade. A minha família seria melhor, o meu filho, minha filha seria melhor, o meu marido seria melhor, a minha esposa seria melhor, eu não teria ficado desempregado. É uma ideia errada, porque Deus está sempre conosco. E os problemas são naturais do dia a dia, mas também o auxílio e o socorro de Jesus também são naturais, porque Ele nos socorre, nós não percebemos muitas vezes. Ele tem a providência divina, é real na vida de todos nós, né? E nós não percebemos, achamos que as coisas vêm com sorte, que as coisas... Não é isso. É a interferência de Deus na nossa vida que não nos deixa ficar prostrados, que não nos deixa ficar vencidos. Deus, Ele faz parte da nossa vida. O importante é a gente entender o seguinte: como anda o meu relacionamento com Deus? Será que eu confio em Deus como eu tenho que confiar? Será que eu entrego tudo na mão de Deus e tenho uma fé que eu posso descansar em Deus? Eu vou dizer uma coisa para vocês: se vocês tiverem uma vida correta, uma vida reta na presença de Deus, se vocês tiverem um coração sincero com Jesus, contarem tudo a Ele, conversem qualquer coisa com Ele, porque Ele escuta e Ele orienta. Se vocês tiverem um relacionamento amoroso, sincero com Deus, vocês notarão que vocês terão uma comunhão com Deus perfeita. E essa comunhão perfeita fará com que vocês tenham o óleo na sua lamparina, porque vocês terão luz, a luz de Jesus. Não adianta só ter a lamparina. Talvez a lamparina signifique uma religiosidade um pouco vazia, uma religiosidade de, vamos dizer assim, de costumes, talvez de teorias ou de filosofias, mas a luz de Jesus é o nosso relacionamento e a nossa confiança com Ele. É muito importante que isso depende, veja bem, depende de nós. Prudência vem das noivas e não do noivo. As imprudentes, as que não eram sensatas porque elas não dependia do noivo. O noivo passou para todas, mas só 5 entraram. Então percebam que essa parábola tem muito a ver conosco. Nós queremos estar com Jesus hoje e queremos estar para sempre, porque Jesus é amor, é bondade, Deus é nosso Pai, Deus nos criou para termos uma comunhão perfeita com Ele, para termos a alegria de estar na sua presença, de sermos pessoas felizes, realizadas. Os problemas do dia a dia não nos podem afastar de Deus. Os maus, vamos dizer assim, os maus religiosos que dão testemunhos ruins não podem nos afastar de Deus. Nada pode nos afastar do amor de Jesus. Nem anjos, nem nada pode nos afastar do amor de Jesus, como Paulo diz. O que nos afastará do amor de Cristo? Nada. Tribulação, perseguição, nada pode nos afastar, porque o amor de Cristo é o óleo da nossa lâmpada, é a nossa comunhão. Vamos ter confiança em Jesus, porque Jesus faz 100% a sua parte. Se nós não somos fiéis, Deus é fiel. Nós precisamos ser o bom perfume de Cristo. Precisamos estar com Jesus em qualquer situação, na alegria, na tristeza, não nos deixando abater. E tenham confiança uma coisa: a providência divina nos socorre, viu? Vocês não estão sozinhos. Podem reparar como nós não chegamos nunca no fundo do poço. Deus sempre nos ajuda. Mas o que nos atrapalha, muitas vezes, é o pecado, é o ato de rebelião, quando temos consciência de que Deus não aprova alguma coisa e insistimos naquilo. Aí devemos conversar com Jesus para que Ele nos oriente, porque o pecado, sim, esse nos afasta de Deus, esse nos prejudica. E isso nós precisamos, porque esse é realmente o nosso obstáculo para que tenhamos óleo nas nossas lâmpadas. Porque precisamos estar com Jesus, não devemos ficar do lado de fora.
Jesus nos preparou lugar no reino de Deus. Amém? Estejamos sempre com Jesus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém? Amém. Então, assim terminamos mais um vídeo do canal Evangelho na Sua Casa. Vejam só que lição maravilhosa, importante, né? Você fala sobre pessoas que são sensatas e insensatas. E eu estava meditando enquanto o Alexandre falava, né? Eu fiquei aqui pensando que às vezes nós temos aquele título de cristão, né? Então isso não basta, a gente não pode ser um cristão, vamos dizer assim, nominal. Não é questão de julgamento, mas é questão de realidade. Então a gente não deve ser aquela pessoa que é só religiosa, que tem um título, né? Nós temos que ter conteúdo, nós temos que ser pessoas cheias do Espírito Santo. Amém. Então, assim, do que vai nos adiantar, que nem elas tinham lá a lamparina, mas não tinha óleo. Não adianta um nome, uma religiosidade, isso não vai nos aproximar de Deus. O que vai nos aproximar de Deus é Jesus Cristo, é comunhão com Ele. E um cristão, ele deve realmente ter atitudes, ter uma vida compatível com aquilo que ele se autonomeia como cristão. Então, a gente tem que verificar a forma que estamos vivendo. Durante a minha vida cristã, eu já vi muitas vezes pessoas falando assim, eu já estou salvo, uma vez salvo, nunca mais perdido, uma vez eu levantei a minha mão lá na igreja, aceitei, mas vou vivendo a minha vida do jeito que eu acho que é o melhor, assim. Então você percebe que a pessoa que falou isso não está muito preocupada com os ensinamentos de Cristo, muitas vezes não tem uma vida de oração, né? Não tem aquela confiança em Deus. Quando tem algum problema, já tenta resolver do jeito da sua carne, né? Do seu jeitão, e às vezes nem é muito correto. Então eu vejo assim, essa parábola fala muito sobre como a gente está vivendo o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida cristã. Amém? Então vamos pedir a Deus para que a gente possa estar como as virgens sensatas, né? Preparados para o dia que nós fomos chamados por Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos por essa palavra, por todas as bênçãos que o Senhor nos dá e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude, que nós possamos ser como essas noivas que eram sensatas, que é aquelas que buscavam o Senhor, e o óleo representa muitas vezes o Espírito Santo. Então, que nós possamos ser pessoas cheias do Teu Espírito, para que possamos, Senhor, estar preparados quando o Senhor nos chamar, seja com a sua vinda, segunda vinda, ou quando nós formos, né, passarmos dessa vida para outra através da morte. Pedimos que estejamos preparados. Peço que abençoe cada pessoa que está ouvindo e que todas possam, Senhor, sentir o toque do Teu Espírito e sentir a vontade, a necessidade de ficar cada dia mais perto de Ti. Agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.